Oi, gente, tudo bem? Tô sumida um pouquinho aqui do canal, né? Eu já tô até meio sem jeito de falar aqui. Desculpem o barulho, a gente mora aqui debaixo de uma mangueira, então de vez em quando vai ficar caindo manga aqui e o ventilador também tá ligado e tá bem calor. Atualmente, gente, eu tô morando no Paraná, então assim, muita coisa aconteceu, né? Em um ano aí, muita coisa foi acontecendo. Esse vídeo é mais para contar um testemunho, né? Uma carta aberta também e um testemunho. Eu vim aqui falar pra vocês, gente, que depois que eu me separei, né? Terminou meu relacionamento com o pai dos meninos e tudo, eu não tava com vontade de conhecer ninguém. Tava no meu projeto fitness, tinha emagrecido já e ainda tava continuando no processo. Depois daquele vídeo, eu perdi mais peso. E tava me alimentando bem, tava fazendo a reeducação alimentar junto com o jejum intermitente e tudo. Só que no final do ano de 2022 para 2023, eu conheci uma pessoa. Na verdade, essa pessoa eu já conhecia há um tempo atrás e a gente se reencontrou de novo, né? Ele separado e eu também. E nos encontramos em uma versão totalmente diferente agora, né? Ele outra pessoa, eu outra pessoa, ele já com a bagagem de um relacionamento anterior duradouro e eu também, né? E então a gente já estava numa fase mais madura quando a gente se reencontrou e se conheceu novamente. Só que eu estava no Pará e ele estava no Paraná. A gente começou um relacionamento à distância e nós ficamos nessa durante 4 meses. E eu falei também que eu não tava com muita paciência, não, pra manter um relacionamento igual adolescente, sabe? Ficar namorando à distância, que não fosse algo que fosse pra ser concreto, né? Tinha que ser algo que, pô, se eu vou ter um relacionamento à distância, é porque um dia essa distância tem que acabar, né? E ela acabou, a gente ficou junto, eu decidi vir embora pro Paraná em maio de 2023, mas teve muita coisa acontecendo nesse processo. Os meus filhos ficaram com a minha mãe e com a minha irmã para me poder vir embora primeiro, conseguir um emprego, me estabilizar e depois buscar eles. Mas quando foi em junho, a gente queria ter um bebê. Sim, gente. Foi muito rápido, aconteceu muitas coisas, mas eu tive problemas durante a gravidez do meu primeiro filho. Tive problemas psicológicos durante a gravidez do meu segundo filho e já tinha 30 anos, ia fazer 31 e disse, não, quer saber, eu vou tentar porque eu não quero, né, tipo, conforme a idade vai passando, mais grave vai ficando. E como eu já tive problemas, né, a primeira gestação, quando eu tinha 18 anos, eu perdi. E quase eu perco o Breno, foi uma gravidez de risco, o Cauã não foi de risco, foi uma gravidez totalmente normal fisicamente pra mim, mas psicologicamente eu não tava bem. E eu disse, não quero esperar. E a gente queria muito, a gente estava naquele auge da paixão, como a gente ainda tá, né? Nós estamos fazendo 1 ano juntos, mas a gente queria um bebê. E desde o meu primeiro filho, desde do Breno, eu sempre sonhei em ter uma menina, né? E pelos vídeos que vocês já viram aqui no canal de preparativos de aniversário de menina, eu sempre me dediquei e caprichava dos personalizados de luxo das filhas das minhas amigas, porque eu imaginava sendo para uma filha minha. Uma coisa que eu acho que eu nunca contei aqui pra vocês, mas que eu vou falar agora, durante um tempo da minha adolescência, da minha vida e parte da minha juventude, eu fui evangélica. E eu acredito muito no poder de Deus, assim, sabe? Eu tenho uma fé muito grande em Jesus, em Deus. E uma fé absurda, que eu acredito muito que Deus existe, eu acredito muito em Deus, acredito muito em Jesus, assim. Eu não sou uma pessoa religiosa, né? Mas eu sou uma pessoa que tem muita fé. E aí, em Deus, principalmente, né? Que eu acho que Ele é o dono de tudo, o mediador de tudo, enfim. E eu fui procurar uma oração no YouTube. Na verdade, eu fui pesquisar muito na internet sobre técnicas para engravidar de menina, né? E, enfim. E aí, eu disse, eu sei que pode existir a técnica, existe a ciência, e graças a Deus, né, por ela. Mas eu coloquei Deus na minha frente, né? Eu acredito em Deus, eu sei que Deus pode todas as coisas e fui pedir pra Deus, gente. Fui pros pés do Senhor, literalmente. Fui orar, fui buscar. E eu lembro que teve
uma oração, né, de um pastor no YouTube, e eu fui procurar nessa oração, uma oração para ter um filho, uma oração para engravidar. E quando ele falava, peça para Deus um filho, fala, Deus, me dê um filho. Eu falava, Deus, me dê uma filha. Ele falava, Deus, abençoe meu ventre para que meu filho seja formado. Eu falava, Deus, abençoe meu ventre para que a minha filha seja formada. E eu pedia o tempo inteiro por ela. Eu falava que eu queria muito a minha Brenda. Eu falava que eu queria muito a minha menina, que é o sonho da minha vida ser mãe de menina. E eu fui pedir para Deus. Nesse processo entre orar e pesquisar sobre técnicas, né? Eu não cheguei a fazer teste de ovulação nem nada disso, mas antes de engravidar eu fui na ginecologista, fiz todos os exames de rotina que tinha que fazer para poder tentar engravidar, né? A gente, inclusive ela passou espermograma pro meu marido fazer e tudo. E eu também fui ver distância de ovulação, né? Para poder engravidar de menina, posições, enfim, várias coisas. Mas eu acredito que isso não foi o fundamental para que eu viesse a engravidar. O fundamental foi a oração. Eu acredito nisso. E aí eu chorei, sabe? Teve um dia, um fatídico dia, que eu coloquei, fiz uma playlist de músicas evangélicas lá no YouTube. E aí eu comecei a escutar e comecei a chorar e comecei a pedir para Deus pela minha Brenda, porque o nome da minha filha seria a Brenda. E fui orar, e fui pedir, fui clamar. E quando foi em julho, eu tava desempregada também, né? Tinha acabado de chegar aqui, só ele trabalhava. Um dia eu vou falar sobre a gente, né? Mas hoje é mais para falar sobre a minha gravidez, sobre a minha doce espera. Porque sim, gente, eu estou grávida agora, eu consegui engravidar. Mas foi um processo bem complicado, de ansiedade, de problemas psicológicos, enfim, muita coisa acontecendo externamente também. Mas Deus sempre na minha frente, sabe? E aí Deus é tão bom, assim, que muitas coisas foram acontecendo no caminho, sabe? Assim, de sinais mesmo, que eu acredito que foram de Deus. Uma senhora aleatória, assim, passou pela gente. A gente não é daqui, nós somos paraenses, né? Sim, acabou que eu vim pra cá com ele, a gente ficou junto, engravidei e tudo. E eu tava esperando para trabalhar. E consegui um emprego, né? Graças a Deus eu consegui um emprego numa fábrica aqui de remédios, né? Genéricos. E eu consegui um emprego. Só que quando eu descobri que eu estava grávida, foi bem na semana que eu consegui um emprego. Eu estava no processo de integração na empresa quando eu descobri a minha gravidez. Então, assim, tudo... A senhora também passou, essa senhora passou pela gente na hora que eu tava voltando da integração, né? Que eu fui tirar os documentos e tudo pra poder levar pra empresa. E na hora que a gente tava indo pra casa, ela parou a gente na rua e falou assim, olha, vocês vão ser abençoados. Eu senti no coração de chamar vocês dois e falar pra vocês que Deus mandou dizer pra vocês que vocês vão ser abençoados. Que Deus vai abençoar a vida de vocês. Eu, no fundo, sabe, senti que aquilo podia ser sobre a minha gravidez, que eu tava esperando por isso, a gente tava planejando, a gente queria muito, e a gente estava esperando que a minha menstruação descesse para confirmar a gravidez, e essa senhora falou isso pra gente, né? A gente agradeceu, foi embora pra casa, ficamos pensativos. E uma semana depois eu descobri que eu tava grávida, gente. Depois disso, eu comecei a fazer o pré-natal, né? A gente morava em outro bairro, agora a gente se mudou e foi justamente por isso que eu esperei para começar a gravar o vídeo, porque onde a gente morava era uma bagunça e tudo, e vai dar uma mudada aqui no quarto e tudo. Mas enfim, né, recapitulando, porque gente, eu não escrevo roteiro, tá? Vou falando aleatoriamente, aí sai uma bagunça. Mas enfim, aí um menininho de aproximadamente uns 2 anos, na hora que eu tava voltando do posto de saúde, já começado, né, a fazer o meu pré-natal. Aí na hora que eu tava voltando do posto de saúde, esse menino saiu do carro e olhou pra mim e falou, mamãe, neném. Mamãe apontou assim, falou, mamãe, neném. E ria pra mim, sorria muito pra mim. E eu ainda tava com 9 semanas, tava bem no comecinho, tava com uns 2 meses. Minha barriga ainda não aparecia ainda mais porque eu tava toda coberta, né, tava com casaco, um monte de coisa.
E ele falou, não, não é neném, meu filho, é só uma moça. E aí na hora que eu passei por eles, falei assim mesmo, ele acertou. Eu tô grávida. E ela começou, ela olhou pra mim, ai, parabéns, não sei o que, criança sente, né? E eu, é um menino ou uma menina? Porque não deu pra identificar a roupinha do menino, né? Pela roupinha do menino, quer dizer, não deu pra identificar pela roupinha dele. E aí eu perguntei pra ela, é menino ou menina? Ela falou, ah, é um menininho, é um menino. Que ele tava usando uma roupinha assim, meio neutra, tava frio naquela época, então ele tava usando um casaquinho, não deu pra identificar, que ele tava com a cabeça também coberta com um casaco, né? Com o capuz do casaco, então eu fiquei naquela dúvida, e era um menino. E ele apontou pra mim e falou assim, nenê, né, e tal. Aí eu, olha, ele acertou e eu tô grávida. E aí, depois disso, gente, eu comecei a orar e falar, Deus, que seja minha menina, que seja minha menina, que seja minha Brenda. E aí, baseado pelo aplicativo que eu tinha baixado no meu celular pra saber o dia que eu ia ovular, o dia que eu iria menstruar, para que eu pudesse tentar engravidar na época certa para tentar a menina, quando eu fui fazer o beta e deu lá a semana de gravidez, né, um pouquinho alterada na primeira ultrassom, porque era para mim estar com 9 semanas pelos meus cálculos, mas eu já estava com 10 semanas, ou seja, eu tinha engravidado antes do que eu tinha previsto. Então tinha a probabilidade de ser mais um menino. E aquilo já me deixou encucada, já me deixou ansiosa, já me deixou preocupada. E quando eu fiz a primeira ultrassom que eu digo de translucência nucal, aquela que dá pra ver a nuquinha do bebê e tudo, o médico palpitou 70% menino. Gente, sonho é sonho. Eu acho que a gente sim tem que priorizar, pedir pra Deus nos dar uma criança com saúde em primeiro lugar, independente do sexo. Só que, gente, eu já tinha 2 meninos e eu sonhava muito em ter uma menina. Muito, muito, muito. E eu não sou o tipo de pessoa que julga o sonho de ninguém, mas muita gente me julgou, muita gente me criticou por ter tido esse tipo de reação, por querer muito uma menina. E aí eu me senti sozinha, né? Eu já tava me sentindo sozinha, me senti pior ainda. E fui de novo pros pés do Senhor, chorar e clamar. E disse, Senhor, eu ainda não tô com 16 semanas. Quando eu fiz esse de translucência nucal, eu tava com 11 semanas ainda. Eu disse, Senhor, eu não tô com 16 semanas, que é quando o tubérculo fetal ali já tá formadinho, já tá tudo pronto. E eu disse sim pra Deus. Eu disse, Senhor, transforma o meu tubérculo. Esse tubérculo da minha bebê, eu já falava minha bebê. Transforma o tubérculo, sabe? Transforma nos lábios, transforma no órgão genital feminino, transforma, sabe, no útero dela, vai transformando para que esse tubérculo se vire o tubérculo feminino. Tu és o Deus do impossível, tu és o Deus que pode todas as coisas, eu acredito em ti. Enfim, falei com Deus assim intimamente. E continuei naquela ansiedade, estava muito ansiosa, chorava sempre e tal. Só que teve um fatídico dia que eu disse assim, não, eu vou parar com isso. Eu vou começar a aceitar que é menino. Em contrapartida, o pai, né, o meu marido, falou assim, não, é a Brenda. Vai ser a Brenda. Ele estava confiante, assim, desde sempre. Mesmo com o palpite do médico, ele estava confiante, sabe? E ele falava, não, vai ser a Brenda, já é a Brenda e pronto. Eu sei que é, eu sinto que é. Teimando até comigo, né? Porque eu já comecei a pensar nas possibilidades de ser menino, porque eu não queria ter uma gravidez psicologicamente atordoada como eu tive do meu segundo filho, apesar de que os sintomas estavam bem parecidos. Gente, eu não tive enjoo, mas assim, em outro vídeo eu vou falar sobre a minha gravidez, né? Porque agora eu tô com 26 semanas, mas em outro vídeo eu vou falar sobre o diário de gravidez, tá? Esse é só mesmo pra falar sobre o que tá acontecendo, falar pra vocês que eu tô grávida, falar sobre o meu testemunho, né? Enfim, eu já tava aceitando, eu decidi aceitar. Depois das 16 semanas, eu disse, eu vou aceitar e pronto. E aí comecei a baixar ideias de roupinhas, de sapatinho, que eu faço, né? Sapatinho de feltro, body personalizado, enfim. Comecei a pesquisar guirlanda, enfeite de quarto, tudo pra menino. Porque seria tudo de raposinha, azul, cinza e branco. Seria tudo de raposinha nessas cores.
E o nome seria Gerson Luca, que Gerson é o nome do meu marido, né? O nome dele é Gerson Brendo e o nome do bebê seria Gerson Luca, né? Gerson porque ele queria que fosse Gerson e Luca porque é um nome que eu acho lindo e que eu iria colocar. E aí eu já tava pensando em tudo, já tinha tirado todas as possibilidades da minha cabeça de ser uma menina e pedindo pra Deus só colocar amor no meu coração pelo meu filho, como eu já amava os 2 outros filhos que eu tenho. E quando eu completei 21 semanas, foi solicitado fazer a ultrassom morfológica. E eu já fui nervosa, já fui orando, já fui pedindo pra Deus, chorei antes de entrar, meu marido confiante como sempre. E a minha amiga Renata também, que desde sempre disse que era menina, e dito e certo, gente, no dia da ultrassom, eu vi, procurei o pintinho, procurei o saquinho, não achei, gente. E eu fiquei, meu Deus, será? Naquilo na minha cabeça, né? Antes do médico falar. Gente, eu escolhi não fazer sexagem fetal porque eu fiquei receosa em pagar por algo e de repente não, sabe, me decepcionar, me frustrar e tudo. Então eu quis esperar pra ver. E aconteceu, gente. Eu vi lá a minha menina. E finalmente, depois de 2 meninos, veio a minha menina, sabe? Então, assim, eu fiquei radiante. Demorei pra acreditar, a ficha demorou pra cair. E eu fiquei muito feliz e aliviada. E agradeci muito a Deus. Falei pra Deus que eu ia pagar essa promessa com um culto, né? Que eu não vou fazer chá de bebê, não fiz chá de revelação nem nada, mas que eu ia fazer um culto em ação de graças para agradecer a Deus pela minha filha. E sabe, uma coisa assim, tipo como se fosse uma célula em casa mesmo. E eu fiquei muito feliz, assim, é uma vitória para mim, porque é muito bom quando você pede algo com fé para Deus, quando você deposita a sua confiança em Deus e Ele te dá, sabe? Então aquilo ali, só de falar nisso, já me emociono porque eu considero a minha filha um presente de Deus. Hoje eu tô com 26 semanas, a última ultrassom que eu fiz foi semana passada, nós estamos em janeiro de 2024, antes da virada do ano, ou depois. Antes da virada do ano, eu acho, eu fiz, antes da virada do ano, antes do Natal eu tinha feito uma ultrassom e... Não, foi depois. Eu tinha feito uma ultrassom antes, porque eu caí e eu fiz uma ultrassom de emergência. Mas depois, acho que foi no dia 5, nós estamos no dia 8, acho que foi no dia 4, por aí. Eu fiz uma ultrassom de emergência, porque eu fui numa consulta no plano da empresa onde eu trabalho. E na sala da médica mesmo, da obstetra, eu fiz uma ultrassom pra ver como é que ela tava. E, gente, a neném é enorme. Ela tava atravessada, inclusive. E ela é enorme, ela é grande. Eu tô esperando o exame de glicose pra saber como é que tá. A questão de diabetes gestacional, essas coisas. Porque, gente, 26 semanas a neném é enorme. Ela é grandona mesmo. Ela tá com 900 e poucas gramas. Eu quero ver quando eu tiver com 30 semanas adiante. Tá com muito líquido amniótico. Então a gente vai tá vendo isso, né? Daqui a pouquinho eu vou sair pro posto e também vou pegar o resultado, né, do exame de glicose e tal, pra saber como é que eu tô, pra ficar cuidando disso, até porque a minha gravidez, como no começo eu tive descolamento de placenta, ela é classificada como se fosse uma gravidez de risco intermediário. Também tô fazendo acompanhamento psicológico, né, porque eu vi necessidade de fazer para que eu tenho muito medo de uma depressão pós-parto, por exemplo, então eu pedi, né, e foi solicitado e eu tô fazendo acompanhamento com psiquiatra e psicólogo e eu acho isso extremamente importante na gestação, tá? Mamães que se sentem fragilizadas psicologicamente, gente, não hesitem em procurar um psicólogo e psiquiatra. No posto que você faz o seu pré-natal, você pode pedir para o enfermeiro que cuida do teu pré-natal, para as assistentes sociais, tratamento psicológico, caso necessário. Porque muitas mulheres passam por situações complicadas na gestação, não sabem como lidar muitas das vezes, e é muito importante. E esse processo está sendo muito importante para mim. A gente está dando entrada no enxoval dela, comprando as coisinhas já fiz alguns pedidos e conforme for chegando eu vou mostrando pra vocês. Só tô esperando aí chegar umas coisas que eu pedi na internet e aí eu vou mostrando tudo pra vocês aqui no canal, né, que muita gente gosta de acompanhar conteúdo de mamãe, de maternidade, de compra
E aí eu vou ficar postando as coisas sobre a Brenda também, sobre a gestação, tudo, né? Eu já acho que eu já tô um pouquinho avançada pra estar mantendo esses vídeos de diário de gravidez, mas eu vou trazer aqui pra vocês, porque eu sei que vocês gostam de acompanhar, né? E é isso, gente. Os meninos ainda estão lá. Outra coisa também que eu vou falar com vocês sobre. E vou pra lá, pra ver os meninos. Não pretendo colocar a Brenda em creche. Eu quero cuidar da minha filha integralmente como eu cuidei dos meninos, tá? E é isso, gente. Eu tô muito feliz. Dizer pra quem sonha em ser mãe de menina, quem já tem 2, 3 meninos, gente, não desista do sonho de vocês, mas em compensação, coloque tudo nas mãos de Deus. Eu coloquei nas mãos de Deus. Eu pedi, eu chorei, eu implorei e eu clamei. E Deus atendeu meu clamor e agora tá aqui. A Brenda na minha barriga, gente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá grande a barriga. Também. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.